hoje seja influenciador do seu time, o maior influencer da minha vida, da vida da Cruzando Histórias, nossa referência, o rei dos memes, Nando Arruda. Seja muito bem-vindo. A casa é mais do que sua, porque é muito sua essa casa. A nossa Cruzando Figuinhas. O espaço é seu. Obrigada por ter aceitado o desafio também de trazer esse conteúdo, que quando eu olhei nesse conteúdo, ele foi um conteúdo que ele fez para a Lelo, que é onde ele trabalha, mas quando ele apresentou, eu falei, Nando, a gente tem que trazer isso para a Semana da Carreira. Então, parece que essa noite tiveram muitas mudanças no conteúdo, eu também não conheço, vou estar aqui para aprender junto com vocês. Então é isso, Nandinho, tá com você. Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Que bom. Gente, eu tô me sentindo na sala de casa, com vários rostinhos aqui conhecidos. Eu vou até mudar aqui minha visualização para ver, ó, a Claudinha tá aqui, só assim para eu ver essa mulher. Lígia, a Simone, a Paulinha, a Vanessa, a Val da Lelo, a Carol da Lelo também tá entrando. Gente, estamos em casa aqui, hein? Tô me sentindo em casa. Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Não vamos falar de Orgulheira Top Term hoje. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que é ser um influencer. Bom, antes de eu começar os temas, eu vou me apresentar. Então, a Bia já deu aí um spoiler. Hoje é o último dia aí da Semana da Carreira, a terceira Semana da Carreira que a Cruzando Histórias promove. Essa semana ela começou no dia 24, com uma palestra que também era minha cara, sobre sabotadores, e ela se encerra nesse sábado aqui com a gente. Então, eu conto com vocês para tornar esse encerramento épico, ou como diriam os mais jovens, lacrador, hein? Então, conto com vocês. Bom, falando rapidamente sobre mim, hoje eu sou o Nando da Cruzando Histórias, eu estou na área de coordenação em marketing e tecnologia como voluntário. Eu também sou conhecido como o Nando da Alelo, onde eu atuo como PO dentro de 2 equipes. Eu também já fui o Elvis, gerente de projeto lá na Vivo. Eu também já fui o assessor de TI, o Elvis, assessor de TI do IDEC. Eu sei, gente, essa história de Elvis uma hora e Nando outra hora é confuso, mas eu explico, né? Então vamos deixar já claro essa dupla personalidade aí para ninguém achar estranho. Meus pais, cada um escolheu um nome, né? Então, para ninguém ficar chateado, na dúvida, colocaram os 2. Ficou Elvis Fernando. Elvis, quem escolheu foi meu pai, em homenagem à minha bisavó, que se chamava Elvira. E Fernando foi minha mãe que escolheu, porque ela ama uma música da cantora Perla, chamada Fernando, o nome da música. E essa música também é muito conhecida e famosa no som de ABBA, né? Quem aí é das antigas, ali anos 80, sabe quem é o ABBA. Quem não é, depois os novinhos dão bugado. Então, sinto decepcionar. Então, a origem do meu nome Elvis não é nada musical, é extremamente familiar. E o Fernando, sim, é de origem musical. E aí, como eu costumo brincar, então hoje eu estou muito conhecido com meu nome artístico, ou como eu costumo dizer na noite paulistana, né? Eu sou Nando Arruda, então fiquem à vontade, tá bom? Vamos começar aqui, e antes de começar, eu quero fazer alguns combinados, porque diz a lenda que combinados não sai caro. Então, eu tenho 3 combinados básicos e rapidinhos para fazer com vocês. Então, o primeiro deles, deixa aí um papel e caneta à mãos. Se você não é do analógico, já está no digital, não tem problema, tá? Pode anotar aí no seu celular, no seu bloquinho de notas, sem problema nenhum. A gente vai ter alguns momentos aqui que eu vou falar para vocês tomarem nota de algumas coisas. Minutos antes, um pouco antes do meu encerramento, eu vou abrir um espaço para vocês, que eu chamo de momento de compartilhar, então vocês vão ficar à vontade para compartilhar experiência, dúvidas, enfim, qualquer coisa que o coração de vocês sentirem vontade. E por último, não menos importante, não fiquem preocupados ou preocupadas se o Ivo aqui no chat não enviar todos os links. No final, aqui do nosso encontro, eu prometo, o Ivo já está preparado aqui, o link vai ser um PDF com as principais referências que eu falar aqui hoje com vocês, sobre os livros, e lá ainda tem um bônus, porque tem 3 indicações de documentários que tem na net que a gente vai conversar hoje, tá bom?
Esses os combinados. Bom, eu acho que é importante a gente começar esse papo de hoje numa pergunta que é nossa, né? O que para você é ser inspirador? Quais as atitudes que estão envolvidas para você? Então eu vi aqui rapidamente no chat, antes de eu colocar a tela para compartilhar, porque aí eu perco a minha visão, que veio um clube, uma caravana aí de fãs da Bia Diniz. Tinha, acho que a Vanessa colocou, me citou também, a Natália me citou, mas nessas pessoas, o que te inspira nelas? Então a gente vai ter aqui a nossa primeira rápida dinâmica digital, já que a gente não está numa sala, não temos post-its. O Ivo vai colocar aqui no chat para vocês o link direto para vocês responderem a essa pergunta. Para quem não está com acesso ao chat, está vendo pela TV ou qualquer outro dispositivo, não tem problema, é só pegar o celularzinho, abrir o navegador, escrever menti.com e usar esse código que aparece aqui na tela, 601458. Me senti agora dando um resultado parcial da telecena. Então, note aí, 601458. Entrem nesse link e ele é anônimo, tá, gente? Então não se preocupe, vocês não vão ser identificados. E vão colocando aí palavras, você pode colocar mais de uma. O que é ser inspirador para você? As pessoas que você tem como inspiração, seja a Bia Diniz, ou eu, né, quem me dera, o Barack Obama, Michelle Obama, Beyoncé, Madonna, enfim. Dessas pessoas que te inspiram hoje, o que tem nelas que você identifica que é inspirador? Vamos lá. Já está aparecendo aqui, porque o nosso programa é ao vivo, não é o telão interativo do SPTV, mas é quase. 18, 19, pode ir colocando, gente. Não tem nem certo e errado, tá bom? A ideia aqui, nesse começo de conversa, é a gente ter uma fotografia do que esse grupo que está aqui hoje reunido nessa manhã de sábado, que em São Paulo está ensolarado ainda bem, o frio deu uma trégua, entende como atitudes inspiradoras. Quais são as ações, quais são as características? Olha, temos bastante aqui. E aí, como é uma nuvem de palavra, as repetidas se agrupam e aumenta o tamanho dessa palavra. Vamos lá. Legal, gente. Bom, o primeiro aqui que quase não se mexem aqui, eu já vou falar sobre eles, né? Então, o primeiro é ter propósito. Então, a maioria das pessoas que estão aqui hoje entendem que ter propósito é super inspirador. E aí eu vou fazer já um link, como as pessoas veem a caravana, né, dos fãs da Bia, a Bia fala bastante sobre essa questão de propósito, né? Então, eu entendo que aí já é uma referência a Bia Diniz. Temos respeito. Assim, respeito é a base de tudo, né, gente? Eu até fiquei na dúvida quando eu estava revisando esse material ontem, o quanto eu deveria ou não falar sobre respeito. Eu sei que até tem uma frase famosa minha, né, que se fez famosa porque eu falo muito, que o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido. Então, não tenho slide sobre respeito, mas diante dessa frase, vamos partir da premissa, vamos balizar aqui, colocar como base para nós que o respeito já é inerente, ele tem que estar em qualquer relação, seja ela de inspiração, seja ela de liderança, seja ela do que for. Né? Até com um coleguinha do lado no ônibus que pisou no seu pé, você tem que respeitar ele. Bom humor, eu vou falar um pouco de bom humor, sim. Eu acredito no poder da inspiração através do bom humor. Quem teve a oportunidade de trabalhar comigo ou trabalha ainda comigo sabe que o bom humor é uma ferramenta que eu utilizo muito. Persuasão, ser um exemplo. Eu vou falar um pouco sobre persuasão, mas eu vou pegar esse gancho de ser exemplo. Eu acho que quando a gente está falando do ponto de vista de liderança, liderar é ser exemplo. É o primeiro ponto. Antes de qualquer outras características, você não pode falar A e fazer B. Né? A sua fala tem que estar muito ligada com as suas ações.
Tem aqui liderança, gentileza, empatia. Empatia também é fundamental. À frente, brilho no olhar, eu vou falar sobre isso com outras palavras. Lealdade, determinação, coragem, profissionalismo, boas atitudes, boa oratória. Concordo, adoro boa oratória, vou chegar lá. Ontem eu brinquei que meu sonho é ter a oratória que Bia Diniz tem. Cooperação, exemplo, autêntico, dinamismo, coração, bondade, caráter. Tem bastante coisa. Falar bem, ação. Enfim, o que a gente tira, então, aqui? O que a gente conclui dessa fotografia das pessoas que estão aqui hoje, que elas entendem que é inspiração? Ter propósito é a primeira delas, empatia, respeito, coragem, determinação, liderança, bom humor. Vou encerrar aí com essas palavras-chave. E agora, eu vou falar um pouco, já que a gente refletiu o que nos inspira, que influenciadores tem por aí, né? Que biblioteca, que biografia a gente encontra facilmente via Kindle, via Amazon, via Sebo. Eu acho que um dos autores mais famosos e que tem muitos livros sobre esse assunto de influenciar pessoas, a arte de fazer amigos, eu acho que ele deve ter uns 5 livros só em volta desse tema de influenciar, é o Dali. Eu separei especificamente esse livro dele, primeiro que é um dos mais antigos, apesar de ser o mais famoso, esse livro é de 1936, e ele é um sucesso até hoje. Esse livro, ele separa em 3 grandes linhas, vamos assim dizer, o que é esse influenciar pessoas e fazer amigos. Então, lá você vai encontrar a técnica de lidar com pessoas, princípios de como fazer as pessoas gostarem de você. Ele coloca lá uns 12 passos de como convencer as pessoas a pensarem como você. Eu acho isso super perigoso, mas está lá no livro. Como se tornar um líder, ali dá 9 princípios para você liderar. Esse livro, você vai encontrar dentro dele pelo menos uns 30 princípios ou passos de alguma coisa para influenciar, mudar o pensamento, liderar pessoas, tá? Eu não vou falar exatamente sobre esses 30 princípios, porque senão a gente passaria o dia aqui fazendo um resumo desse livro, até porque o Nando é extremamente crítico a alguns princípios ou passos que ele coloca lá, então eu acho que uns não são tão éticos, vamos assim dizer. Mas é interessante que vale lembrar que o Dali, né, o livro é de 1936. O autor já não está entre nós desde a década de 50. E o autor é do século passado. Então, assim, existem algumas coisas lá, apesar de revenderem, reeditar esse livro, que talvez não faça mais sentido numa sociedade que está no meio de uma pandemia, onde a palavra empatia é muito falada no discurso corporativo, no nosso dia a dia, mas ele é um livro que a gente pode ter como referência. E dos 3 aqui que eu vou mostrar, né, dos 3, esse, se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu acho que ele é um bom caminho. Tem um outro livro do John. O John, ele é o livro dele, em resumo, eu não vou nem ir pelos pormenores, ele leva uma visão de influência para o poder próprio. Porque ele coloca ali do ponto de vista que influenciar é ter poder. Eu não gosto dessa linha de pensamento. A ideia da influência que eu tenho para mim, que eu aplico, né, no meu dia a dia, nas equipes, no trabalho, nas relações com os amigos, é sempre uma influência para inspirar, engajar, não para ter poder sobre elas. Eu não tenho nem poder sobre mim, minha gente, eu vou ter sobre o coleguinha? Não dá, né? E tem um que é influência a psicologia da persuasão. Então, esse psicólogo, esse doutor, ele é um dos mais novos aqui dos 3 autores. Ele traz uma visão de influência do ponto de vista de persuadir o outro, ou seja, de mudar a opinião do outro, né? De contornar a fala do outro. Eu acho que do ponto de vista de marketing é bem interessante esse livro, mas do ponto de vista de relações interpessoais, eu acho que pode ser um pouco complicado. Então, eu também não vou me apegar a ele. A edição no Brasil, inclusive, tem essa capa aqui que eu acho super agressiva, que chama As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. Mas como assim, cara?
por que que eu deveria influenciar e não ser influenciável? Eu quero ser influenciável. Eu quero que outras pessoas me inspirem. A inspiração também é troca. Então, tem esses 3 grandes autores. Se você quiser se aprofundar em algum deles, eu recomendo o primeiro. O primeiro, ele tem mais abordagens e tem coisas que, apesar de ser um livro, um dos mais antigos, ele tem alguns princípios lá que ainda fazem sentido hoje. Outros você pode ler com um olhar um pouco mais crítico, mas é interessante você fazer esse filtro. Então, ele fala assim, Nando, por que você está falando desses autores? Por que você está falando de 3 livros? Eu ainda não entendi bem aonde você quer chegar com essa história toda. Calma, eu vou explicar. Eu acho que o primeiro combinado que a gente tem que ter aqui com a gente, e eu acho que é o reforço da minha fala aqui hoje, é que influência não é manipulação. Né? Por que é importante a gente separar a influência de manipulação? Eu vou sempre repetir, e é proposital, que a influência é o ato de inspirar e engajar. Eu não quero com a influência ter poder, eu não quero com a influência controlar o outro, eu não quero com a influência antecipar o desejo do outro, eu não quero nada disso, tá? O meu ponto de vista aqui da influência é sempre eu quero me conectar com o outro, né? E essa conexão, eu vou falar lá quais são o que eu sigo para gerar essa conexão, mas ela não pode estar ligada com a manipulação. E aí você vai me perguntar assim, tá, Nando, mas ainda está muito abstrato, torna um pouco mais tangível aí para eu entender melhor. Bora lá. Então vamos falar um pouco da influência. Então eu separei aqui 3 coisas que eu entendo que é extremamente importante quando a gente pensa do ponto de vista da influência positiva, tá? Então a gente tem que ser consciente do que faz para inspirar. Então, eu não saio loucamente fazendo qualquer coisa a qualquer custo. Normalmente, esse a qualquer custo não vai inspirar ninguém. Você vai atropelar as pessoas, você vai gerar estresse com as pessoas, estresse com o seu time. Um outro ponto, que aqui ele já está, é quase uma dica prática de empatia, é adequar os argumentos e sua linguagem aos interesses do outro. Não adianta você... Eu trabalhei durante muitos anos formalmente na área de TI, né? Claudinha tá aí, não me deixa mentir. Numa área extremamente técnica que atendia a rede, né? A parte que fala lá de IPv6, IPv4, antenas, equipamentos. Imagina levar para a área de negócio uma linguagem dessa. Então, existe sempre uma tradução do que você quer ou da informação que você transita entre as equipes, entre familiares e amigos, tá bom? E por último, não menos importante, esforçar-se para se interessar e se preocupar com o outro. Esse esforçar-se não é aquela coisa de, tipo, vou ser falso e vou aqui, né, dar um somebody love e vou fingir que eu tô aqui interessado no que o outro tá aqui me contando. Não é isso. A empatia, ela é um exercício, ela não é... A gente tem uma empatia genuína, principalmente quando a gente é criança, e a gente vai moldando ela, esquecendo ela, né, atrofiando esse músculo conforme a gente amadurece e cresce. Aqui é tentar resgatar no dia a dia esse exercício. Então, para eu me conectar com o outro, eu preciso estar minimamente interessado, conectado com os interesses, os objetivos. Então, quando a gente fala de gestão de projetos entre equipes, ou quando eu tenho atividades transversais entre áreas, eu estou aqui trabalhando, preciso fazer uma entrega e vai passar pelo marketing, vai passar pelo jurídico. Então, aqui a gente precisa entender o objetivo do outro, comunicar o nosso objetivo, sempre de forma clara e transparente, tá? E aí, por último, trouxe aqui 3 pontos para que a gente consiga diferenciar e contrabalancear a influência da manipulação, né? Então, o que é a manipulação? Manipulação é o oposto daquele esforço genuíno que eu acabei de falar, então é fingir interesse e preocupação com o outro. Então, se você está fingindo, se você está ali sendo a famosa falciane, hashtag falciane, cara, você está manipulando, está errado o seu caminho, tá? Revisa aí, vê se de repente inspirando equipes, ou se tem que ir para a área da política, não sei, tem que revisitar aí sua posição. Se comprometer a fazer algo que você não tem a intenção de cumprir. Eu vou falar sobre isso também um pouco mais para frente, que é o famoso assim, gente, prometeu, cumpra. Simples.
Essa história de que eu vou entregar, eu vou fazer, se você fizer isso, eu entrego aquilo, não funciona, né? Então, prometeu, cumpra, tão simples quanto. Buscar fraquezas e pontos vulneráveis do outro, usando isso para forçá-los a violar seus próprios valores. Essa aqui é a famosa chantagem, né? Então, ter uma informação privilegiada sobre alguém, uma fraqueza de alguém, usar isso para conseguir o que quer, isso não é influência, tá? Isso aqui é a mais pura manipulação. A gente, acho que assiste bastante aí na política, nem precisa assistir House of Cards, que é uma série da Netflix. Essa série já está ultrapassada com a nossa política atual. Quem acompanha aí o jornal está vendo que está acontecendo bastante coisa aí. No resumo, né, o que a gente pode dizer? A manipulação está sempre atrelada a uma questão antiética. E provavelmente, frequentemente, para não dizer 100%, né, porque nada nessa vida é 100%, mas ela vai gerar reações opostas e desagradáveis. A manipulação nunca vai te trazer um resultado final positivo. A curto prazo, a manipulação pode até funcionar como influência ou poder sobre o outro, mas a médio e longo prazo vai dar ruim, vai dar ruim. Já em contrapartida, a influência ela é praticada sem causar dano nenhum, nem para você, nem para o outro. Ela acontece né, de forma genuína, de forma sincera, transparente. Então, se eu estou agindo dentro desses valores, não tem como dar ruim. O pior que pode acontecer é eu achar que estou arrasando na influência e não estou influenciando positivamente ninguém. É o pior que pode acontecer. Fora isso, a gente não tem erro, tá bom? E é importante também dizer aqui que tentativas de influência, elas não são manipuladoras. Então, qual é a linha tênue ali entre a influência e a manipulação? Qual é a linha que separa elas? Eu diria que essa linha que separa a influência da manipulação é uma linha que diz: você pode ser verdadeiro e dizer as intenções do que você quer? O que você está pedindo para a pessoa, você está dizendo por que você está pedindo para ela? Ou você está escondendo algo, ou você não pode contar algo? Então, a linha tênue aí que fica separando aí, né, um muro entre a influência e a manipulação é o ponto de é esse ponto de transparência. Então, se eu não posso revelar ao outro quais são as minhas intenções por trás daquilo que eu estou pedindo, meu amigo, minha amiga, senta aqui, você está manipulando, você não está influenciando ninguém. Bom, dado esse briefing todo aqui, essa separação sobre influência e manipulação, eu quero dizer para vocês que inspirar, influenciar é uma jornada de reflexão. Então, não tem resposta pronta, não tem resposta certa. Isso daqui provavelmente pode mudar de equipe para equipe, de ambiente, de propósito daquele grupo de pessoas. Tudo isso é mutável, né? E aí, como uma pré-reflexão aqui para a gente aquecer os motores, sim, vai ter dinâmica sim, mas não se preocupe, ela é individual, ninguém vai precisar aqui falar, fiquem tranquilos. Eu vou fazer um convite para a gente olhar para dentro da gente, para olhar o que nos inspira, para que esse olhar nosso hoje nos possibilite a ter mais chances de acertar ou tentar inspirar o outro. Porque às vezes a gente fala de inspirar o outro, engajar o outro. Tá, mas o que te engaja? O que te inspira? Se você não tem isso claro nem para você, o que é para você, como que você pode ser fonte disso para um outro alguém? Não tem como, né? A Semana da Carreira da Cruzando Histórias começou com essas reflexões, falando dos sabotadores, a gente passou lá pelas gestões das emoções, a gente teve uma semana aí de reflexões, para quem acompanhou o calendário, e hoje a gente vai, né, encerrar essa semana com essa outra reflexão que é, bom, o que me inspira, né? E aí um pouco diferente da outra pergunta que eu fiz para vocês, né? Quais ações nos inspirava? A pergunta que eu tenho para fazer agora para vocês é como podemos potencializar o nosso poder de ser inspirador ou ser inspiradora para as meninas. Então, a dinâmica é a mesma, né? Eu vou pedir para a produção, Ivo, coloca o link direto para quem preferir acessar o link mais rápido.
O código mudou, não é o mesmo código do anterior, então o site é o mesmo, menti.com. O código é 9582538. Então, assim que você acessar lá, vão ter 5 campos. A ideia é que você pense sobre 5 pontos sobre você, que você pensa que você pode melhorar, potencializar, para inspirar mais as outras pessoas, tá? Então, acessem aí, por favor. Vou dar um tempinho para vocês irem esquentando os motores aí da reflexão. Opa, já temos o primeiro. Eu sei, gente, é um pouquinho mais difícil. Então não tem problema, talvez esse aqui a gente leve um pouquinho mais de tempo do que o outro. Esse aqui é para a gente esquentar os nossos motores para a próxima atividade. Fala, mas Nando, por que você deixou para colocar 5 por vez e não um igual ao outro? Justamente para a gente não ficar colando do coleguinha. Porque o outro dava a chance de colar, né? A gente ia vendo na tela o que o outro estava colocando. Ah, concordo, quero isso. Então a gente já era influenciada ali, entendeu? A tela mostrando ao vivo já dá ali uma colinha, uma influência para nós. Ah, concordo com isso. Como que eu não pensei nisso? Bom, vamos ver aqui o que a gente já tem de resultado. Ter coragem de dar opinião, reconhecer, empatia, ter coragem, pedir ajuda e oferecer. Gente, pedir ajuda e oferecer é muito importante. Mulher forte, autoconhecimento, cultura, boa mãe, consciência, ética, compaixão, educação, dedicação, exemplo, moral, evoluir como pessoa, sair da defensiva. Que bonito isso, gente. Tem que ser da defensiva. Um ótimo encaminhamento prático, como diria Nando Arruda. Otimismo, exemplo, coragem, moral, atualizar sempre, aprendizado contínuo, concordo. Autoconhecimento é fundamental. Comunicação, gente, tô adorando que comunicação tá ali, ó, em destaque. Eu acho até que vazou aí horas antes a minha apresentação nas redes sociais. Porque comunicação é o ponto-chave que eu quero chegar aqui hoje com vocês. A gente está construindo essa jornada aqui juntos para a gente chegar no ovo de ouro. Se atualizar sempre, transparência. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu não... Escutativa, menos rancor. Ética, me conectar com as pessoas, exemplo, buscar a verdade. Buscar a verdade é um objetivo ambicioso. Daria um workshop, acho que a gente pode pensar para a próxima, a busca da verdade. Os caminhos para vulnerabilidade. Gente, vulnerabilidade, gosto. É um bom spoiler para a gente hoje. Ler conteúdo inspirador, isso é importante. Então, ter referências, buscar referências. Além desses 3 livros que eu falei no começo, até dos que eu não recomendo tanto, né? E aí, de acordo com o interesse de cada um, vocês podem buscar eles. Eu, como sou muito audiovisual, tá aqui, não me deixa mentir, eu separei, né, no material que o Ivo vai disponibilizar para vocês ao final, três documentários na Netflix para vocês assistirem sobre inspiração. Um é da Michelle Obama, vou dar esse spoiler, tá? Um é da Michelle Obama, sobre minha história. É o documentário da turnê do livro dela, e ela passa em várias cidades, estados, e é muito interessante como que ela para conversar com as pessoas, com os jovens daquela região, e ela tem falas muito poderosas, ela compartilha bastante coisa que eu acho que é extremamente inspirador.
Também separei o documentário da Brené Brown, né, pegando o gancho aqui da vulnerabilidade. A Brené Brown é a referência hoje no assunto de vulnerabilidade, de empatia. O TED dela é um dos mais assistidos. E ela gravou, tipo, parece um stand-up, mas ela fala sobre vulnerabilidade nesse documentário da Netflix. E é uma delícia ouvir ela falar, porque ela já começa falando das vulnerabilidades dela, do tipo, ela é tímida, ela é introvertida, e ela tá num teatro falando para várias pessoas. Então é muito inspirador ouvir ela falando sobre as vulnerabilidades dela e nos explicando como a vulnerabilidade nos conecta ao outro, tá? E por último, não menos importante, eu adoro mágica, né? Ilusionismo, mágica. E aí eu separei um documentário também, não é bem um documentário, é a gravação de um show de ilusionismo do Darry Brown, e o nome é Milagres, e ele usa do storytelling, da linguagem, do ilusionismo para contar uma história sobre o poder das palavras na nossa mente. É incrível. Eu vou dar um spoiler sobre esse documentário, que quem né, não gosta de refletir sobre religião, nem assista a esse, tá? Pula, porque ele faz bastante referência a dogmas religiosos, né? A falas de grandes líderes religiosos. Mas é bem interessante. Bom, acho que a gente fechou aqui a nossa nuvem do que a gente pode potencializar. Autenticidade foi aqui o que mais apareceu enquanto eu falava. A comunicação está aqui, ó, em destaque, é ótimo porque eu vou falar sobre isso. A vulnerabilidade, como eu estava comentando da Brené, minha amiga, a gente é íntimo, eu já chamo ela de Brené, que eu assisti, ela estava aqui na sala de casa. Escutativa é extremamente importante também. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas não vou me aprofundar, porque o tópico empatia, escutativa, escuta empática, dá um workshop sozinho, né, por si só. E aí, agora que a gente aqueceu sobre esses temas, essa reflexão, né, sobre como que a gente pode potencializar em nós a inspiração para o outro, vamos olhar agora quais são as nossas boas características, né, vamos assim dizer. Então, a minha sugestão agora é que você, sabe aquele caderninho, aquele bloquinho, aquele post-it, aquela caneta que eu falei lá no começo? Pega ele agora, ou pode ser seu celular, pode ser seu bloco de notas, o que você preferir se sentir confortável. Esse é um exercício seu, não tem correção, você não vai precisar compartilhar, mostrar, não tem certo e errado. E aí eu vou pedir para vocês, nesse caderninho, nesse pedaço de papel, que vocês pensem em 5 palavras, que vão expressar, na sua opinião, obviamente, na sua opinião, como é a sua forma de pensar, agir e ser. E são 5 palavras que, como eu posso dizer, digam sobre você aspectos positivos. Então, o que eu quero é 5 aspectos positivos aí no seu caderninho, anotado sobre você, que você se enxerga da sua forma de pensar, da sua forma de agir, ou de como que você trata o outro. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem esses 5 aspectos positivos sobre você mesmo, que você se reconhece. Eu sei que para algumas pessoas podem ser um pouco mais difícil. Ai, Nando, eu não tô com a minha autoestima lá, essas coisas. Faz esse exercício, né? Se não vem ao longo da sua jornada profissional, ou se você está desempregado, ou desempregada, ou procurando trabalho, enfim, reflete aí, enfim, algum contato que você teve, alguma reunião, entrevista, algum feedback positivo que você recebeu, alguma coisa que hoje, quando você se olha nesse espelho, você fala, não, isso aqui eu sou bom, acho que isso aqui eu faço bem, isso aqui eu mando bem. Eu quero 5 mandou bem de vocês aí nesse papelzinho anotado, tá bom? Vou deixar o reloginho aqui contando para a gente não estourar. Eu vou fechar por 1 minuto aqui o meu microfone para tomar uma água e eu já volto quando vocês terminam de anotar. Qualquer dúvida, põe aí no chat.
É isso, gente. É mais fácil do que a prova do sabonete da banheira do Gugu. São 2 minutos, não é um, e são só 5 aspectos. Tá fácil, hein? Ok. Ai, Nando, não deu tempo, eu só anotei 3, eu só anotei 4, eu só anotei 1, não tem problema. Deixa aí separadinho esse 1, esse 2, esse 3 aí que você anotou. Ai, Nando, passei de 5, anotei 6, anotei 7, não tem problema também. Deixa reservado aí que já já você vai entender para que você vai usar esses aspectos, tá bom? Agora, o exercício já é outro. É um pouco oposto do primeiro, mas é um pouco mais fácil também, porque são só dois. Então, a proposta agora é que você pense 2 pontos que você precisa desenvolver. Ah, Nando, eu preciso desenvolver porque eu sou ansioso demais. Tá bom, é ansiedade que você precisa desenvolver. E como que isso afeta o seu dia? Coloca qual é a palavra, né? 2 pontinhos ali, coloca um breve descritivo para você se lembrar depois o porquê que aquela atitude que você precisa melhorar, desenvolver, ela afeta o seu dia a dia, né? Pode ser ansiedade, pode ser pressa, pode ser qualquer coisa que você entenda que você precisa melhorar e que atrapalha em algum aspecto o seu dia a dia, sua relação com a sua equipe, a relação com seus familiares, amigos, colegas, tá? Então, 2 minutinhos aí, já passou um enquanto eu falava, para vocês pensarem em 2 pontos que vocês precisam desenvolver. E aí, gente, esse foi mais fácil, mais difícil? Bom, daqui a pouco vocês me contam, tá? Eu vou daqui a pouquinho abrir para a gente trocar aí como foi a experiência dessa rápida reflexão. É quase um mini de 3 minutos, rapidinho aqui, para a gente fazer essa autorreflexão. E para encerrar, né, a gente não pode fazer essa autopercepção olhando só para nós, sem colher feedback de quem nos rodeia, né? Então, para a gente encerrar essa atividade aqui de investigação, de autorreflexão, de percepção, o último exercício aqui, o último desafio dessa manhã eu sugiro, quem conseguir fotografar, você pode fotografar esse post-itzinho que está aparecendo na tela. O Ivo também vai mandar o link no chat que dá direto para essa imagem, se vocês quiserem baixar essa imagem individual para compartilhar, se você já está no celular. Mas a ideia aqui é que você possa printar essa imagem e mandar para no mínimo 3 pessoas no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Messenger, enfim, no comunicador que você mais utilizar. Mande para 3 pessoas de áreas diferentes da sua vida, uma pessoal, familiar, profissional, acadêmico, para quem aqui segue carreira acadêmica, no mínimo 3. Quanto mais você mandar, melhor, maiores são suas chances de ganhar, quer dizer, de ter o retorno dessas pessoas. Talvez algumas possam até estar dormindo, porque é sábado, eu estou na praia, mas não tem problema, as pessoas podem responder no tempo delas. Quando elas te responderem, você não vai argumentar o que ela te trouxe. Você não vai, você colocou que eu preciso melhorar, que eu sou teimoso. Por que você falou que eu sou teimoso? Não, gente, não tem. A ideia aqui não é debater, minha que te deu feedback. A ideia é pegar o feedback de quem você recebeu
e comparar com o que você tinha anotado no exercício anterior. Então, a ideia aqui é a gente comparar o como a gente se percebe e como que o outro percebe a gente. E nesse comparativo vão vir insights incríveis, tanto de pontos positivos que as pessoas enxergam na gente e que às vezes a gente não se enxerga, e esses pontos positivos pode ser uma característica para inspirar as pessoas, para engajar, para conectar as pessoas, e podem vir pontos de melhoria que é um ponto cego seu que você não tinha nem a consciência sobre isso, né? Então, mande para as pessoas, deixa elas responderem no tempo delas. Quando elas te responderem, você apenas agradece. Não precisa contra-argumentar, questionar, nada. É só agradecer, tá bom? E aí a ideia é que, com o feedback das pessoas que você mandou, mais essas anotações que eu sugeri do exercício anterior, você compare e veja. De repente, vão vir características positivas que é comum a todas as pessoas que te deram feedback. Ai, Nando, olha, alguém do meu trabalho disse que eu comunico bem, alguém da minha família me disse que eu comunico bem, e eu enxergava que eu comunico bem. Então, que legal, você está no caminho certo, o que você se enxerga é exatamente o que as pessoas estão captando. Então, aqui a ideia é transpor, né? Pular a barreira do achismo, do tipo, eu acho que eu sou bom nisso, eu acho que as pessoas me percebem assim, para ter aí um mínimo de feedback das pessoas que nos rodeiam. Eu, quando eu fiz esse exercício, eu mandei acho que para umas 10, 15 pessoas, acho que eu recebi o retorno de metade a tempo, e vieram coisas assim incríveis, né? Percepções positivas que eu não tinha sobre mim mesmo e pontos de melhoria que eu achava que eu já tinha melhorado. Então, vieram questões repetidas, né, de mais de uma pessoa, que eu falei, poxa, achei que eu já tinha melhorado nisso, não melhorei. Então, isso é interessante a gente ter esse retorno das pessoas. Mas, Nando, por que você está me falando tudo isso, né? Você começou falando de inspirar, na verdade era para ser influência, e você converteu para inspirar, depois você me disse que não pode manipular, depois eu não estou entendendo aonde você quer chegar com isso. Vamos lá. Então, a gente já fez até esse momento aqui, nesses primeiros 40 minutos aqui, mais ou menos, de conversa, a gente já falou sobre a diferença de manipular e inspirar. Fizemos uma reflexão nossa do que é inspirador para nós e quais são as ações que a gente entende que a gente pode melhorar. A gente fez um exercício de autoconhecimento aí para a gente entender nossos 5 pontos fortes e 2 pontos fracos, vamos resumir assim. E pedimos agora para os colegas, para os nossos amigos, familiares, um feedback através do exercício anterior. Por que que a gente está na jornada até esse momento? Existe uma teoria dos 3 terços. Essa teoria dos 3 terços diz que dentro de um contexto, né, de um fato, de um acontecimento, existem três variáveis. A primeira variável sou eu, né? A segunda variável é o outro. É a outra pessoa que está envolvida, é a percepção do outro. E, por último, não menos importante, é o contexto. Então, se a gente pegar um fato, um acontecido, e for quebrar ele em 3, eu tenho essas 3 variáveis. Dessas 3 variáveis, quais ou qual você acha que você consegue controlar? Às vezes a gente fica com aquela mania, né? Aquele desejo de ter o controle da situação, controle de tudo, mas se a gente parar para pensar que a situação é dividida em 3 fatores, né? Sou eu, o outro e o contexto, desses 3, male, né? A gente estuda, faz terapia, faz um coach, para a gente tentar controlar a gente. É a única coisa dentro de um fato que a gente consegue minimamente controlar é sobre mim. Eu não consigo controlar o outro, eu não consigo prever o que o outro vai fazer. O contexto, então, não tenho nem o que dizer, né? A gente está no meio de uma pandemia, em isolamento social, então o contexto tem grande impacto e a gente não tem controle sobre ele. Então, o que a gente fez até aqui foram exercícios, reflexões que nos levasse a ter mais controle sobre nós, né? A Brené Brown, aquela minha amiga lá da vulnerabilidade, que eu já falei para vocês e recomendei o documentário dela,
Ela diz, tem uma frase dela que eu gosto muito, não vou usar literal porque eu não lembro as aspas, mas ela diz que culpar alguém é descarregar a raiva. Então, quando você, dentro dessa teoria dos 3 T's, você culpa o outro, só responsabiliza o outro, e você não enxerga a sua própria responsabilidade sobre aquilo, o que você está fazendo é descarregando raiva. E sempre que a gente busca culpar o outro, a gente perde uma chance de conexão com o outro. E se responsabilizar sobre os nossos atos é se mostrar vulnerável. E é uma oportunidade de gerar conexão com o outro. A vulnerabilidade nos traz essa oportunidade de gerar essa conexão e até inspirar o outro, né? Então, para encerrar essa etapa aqui de autorreflexão, eu vou trazer aqui uma frase do John. O John, ele foi piloto de corridas, ele foi pioneiro na indústria de coach, executivo, ele é autor. Sua carreira nas pistas foi lá na década de 60, durou mais ou menos 5 anos. Depois ele deixou as corridas e ele começou a se interessar pela psicologia transpessoal e aplicar esses aprendizados no mundo do esporte. Aí lá na década de 80, ele desenvolveu técnicas e metodologias para possibilitar um melhor desempenho, aumentar o aprendizado, a diversão e encontrar um senso de propósito no trabalho. Então, John, John, né? Porque a gente é íntimo, meu amigo já. Ele é considerado um pioneiro no coach de negócios. E ele é criador de uma metodologia de metas e objetivos chamado Grow. Eu vou já falar sobre ela com vocês. E essa frase dele, eu acho que ela resume bem o que a gente construiu até esse momento aqui da nossa manhã de sábado. Eu só sou capaz de controlar apenas aquilo que tenho consciência. Aquilo sobre o que eu não estou consciente me controla. Pode ser um medo, pode ser uma ansiedade. No geral, a ansiedade está atrelada ao medo de alguma coisa. A partir do momento que você começa a desmembrar ela, entender qual é o medo por trás dela, você começa a ter consciência e você deixa de ser controlado por ela e passa a controlar ela melhor, tá? E, obviamente, gente, né, nível de ansiedades mais alto requer acompanhamento especializado, psicólogo, psiquiatra. A gente não está aqui anulando em nenhum momento a importância também de se tratar quando casos mais extremos. Mas aquela ansiedade do dia a dia, sabe? Aquela dor de barriga que o Nando tem antes de apresentar qualquer conteúdo, enfim. Então, essa frase nos diz que a partir do momento que eu tenho a consciência sobre algo, eu tenho o poder de decisão, de controle, de inteligência emocional para lidar melhor com aquela situação. Então, a partir do momento que eu sei aquilo que me inspira, eu tenho consciência daquilo que me inspira, eu posso me tornar consciente a inspirar, a engajar o outro, tá bom? E aí, já que eu dei esse spoiler, que o John, ele foi o criador dessa metodologia aí, Grow, de você traçar os seus objetivos, é muito utilizado por coach, eu vou fazer uma leve adaptação dessa ferramenta, porque eu acho que ela é uma ferramenta de fácil compreensão, para que a gente consiga cooperar, que a gente consiga comunicar de forma um pouco mais assertiva, objetiva e transparente. Eu sei que tem vários métodos para isso, tem o 5W2H, tem mapas mentais, mapas comuns, tem o do momento, que é o Círculo de Ouro, do Simon Sinek, que trata de propósito com 3 perguntas. Ele fala do porquê, o como e o que. Eu vou pedir para o Ivo colocar aí no chat para vocês o link aí, para quem quiser ver depois o TED do Simon. No geral, ele é bem conhecido, então, mas para quem ainda não conhece, fica aí a dica para conhecer ele. Tá, Nando, mas o que é o Grow aí? Conta pra gente o que é isso. Eu vou até já abrir todos aqui, vou dar spoiler de tudo. Então, o Grow é esse acróstico que fala sobre eu preciso pensar nos meus objetivos. Então, o que eu estou buscando? O que eu quero comunicar para o outro? Ou o que eu quero do outro? Qual o objetivo da minha fala com o outro? Qual é a realidade? Qual é a situação atual que nos envolve? Que é comum a nós ou é comum a só a mim nesse momento? Porque, de repente, eu estou iniciando um bate-papo com alguém para entender também qual é a realidade dele em relação a prazos de equipe, a entregas,
eu tenho a questão das opções. Então, que opções a gente tem? Quais são as alternativas que a gente tem que pode nos levar em direção àquele objetivo lá que eu comuniquei no começo? Então, deixar claro de todas as partes, e às vezes a gente não tem claro isso de imediato, no primeiro ato de comunicar, mas isso aqui ele vai se autoalimentando nas evoluções de reuniões de trabalho, nas conversas de equipe, na conversa familiar, salvo, claro, o grupo de política no WhatsApp. Aí não sei se o Grow salva nesse caso, mas exceto esses temas mais polêmicos, para uma comunicação no dia a dia, estruturar o que a gente quer comunicar, ou como que a gente aborda o outro, sobre os nossos objetivos, sobre qual é a realidade que a gente tem hoje, quais as opções que a gente pode seguir, e por último, não menos importante, o que a gente vai fazer e quem é que vai fazer, nos ajuda aí a ter uma comunicação mais clara, mais objetiva, para não dizer por mínimo assertiva também. Você vai falar assim, poxa, Nando, legal, achei lindo isso daí, parece metodologia para espanhol ver, mas eu vou trazer um exemplinho aqui para a gente tornar um pouco mais tangível. Eu vou me apropriar aqui de um exemplo usando histórias. Então, a gente tem um objetivo dentro de um projeto, que é o Escutação, que é um projeto que promove escuta, conexão, acolhimento e orientação de carreira. O nosso principal objetivo é realizar ele, né? Então, coloquei aqui como principal objetivo. O que a gente tem de realidade? A realidade é pandemia e isolamento social. A gente tem espaços públicos fechados. Então, como que a gente vai atender esse objetivo com essa realidade que a gente tem nesse momento? E aí a gente começa a pensar em opções, né? Que opções são essas? A gente pode esperar o fim do isolamento social. É uma opção. Vamos esperar passar e a gente volta com um projeto, a ter os encontros presenciais, a ter o abraço, a ter aquele calor humano tão peculiar ao brasileiro, inclusive. Ou então, uma das opções é utilizar ferramenta online, uma videochamada no WhatsApp, por exemplo. O que parece óbvio, né, para quem trabalha no mundo da tecnologia, mas que um projeto social que visa acolher, escutar e gerar conexões, pensar no meio online para isso pode ser um pouco esquisito e gerar uma certa resistência. E aí, a partir do momento que eu já tenho esses três, combinado com o time, com a equipe, isso pode ser eu com mais uma, mais duas, mais três. É claro que aqui está em resumo, né, gente? Aqui eu posso ter um objetivo um pouco maior, posso ter vários objetivos. A realidade, essa é uma realidade simples, porque ela é comum a todos, mas eu posso ter realidades que não é comum a todos. Então, eu não posso porque tem voluntário que não tem acesso à internet. Então, isso é uma realidade. Então, a gente precisa considerar a realidade das pessoas envolvidas. E considerar essa realidade também gera conexão. Né? A gente não pode passar por cima das pessoas ou do que ela nos traz, de qual é o momento delas para resolver o nosso problema. Mapeadas as opções, a gente tem que gerar uma ação. Então, a gente começa aí a mapear. Então, o Nando vai adaptar e criar um novo fluxo. A Bia vai escrever os textos de chamada para modalidade online. Então, a gente começa a ter encaminhamentos práticos de como aquilo deve ser feito. E aí, na ação, quando eu parto para a ação, nesse caso, as pessoas que estão envolvidas nessa ação, elas já sabem por que estão fazendo. Ela já sabe como está fazendo, ou o que estão fazendo, porque já foram os passos anteriores. Tudo isso para a gente chegar numa pirâmide básica, né, no método... Opa, deixa eu trocar aqui, não é do Maslow, é do Nando, não. Então vamos falar da pirâmide do Nando da influência. Né? A Bia comentou tanto e foi até anúncio nas redes sociais que eu ia revelar os meus segredos de influência, que eu não sou o Mr. M, mas eu sou o Mr. N, piada antiga do Fantástico. E então o que a gente tem, né? O que o Nando tem como base? Então, de inspirar, influenciar, o que a gente pode levar aqui do nosso encontro de hoje de encaminhamento prático mesmo, de um exercício, de um olhar. Eu vou começar de cima para baixo, proposital, e no final eu explico por quê. Então, acho que o ponto da pirâmide é a confiança. Por que a confiança? A confiança até casa um pouco
ela fala lá no começo sobre a influência, que eu falei, a diferença da influência e da manipulação. Prometeu, cumpriu. Sabe aquela famosa frase, fala assim, putz, com Nando eu posso contar, com o João eu posso contar, com a Maria eu posso contar? É porque provavelmente essas pessoas um dia te prometeu algo e entregou. Então você sabe que pode contar com elas, você pode confiar. A confiança, ela só é gerada, criada, né, através de ações práticas. Não dá para você chegar para alguém e falar, oi, tudo bem? Eu sou o Nando, confia em mim? Não dá. A primeiro momento não dá. A confiança é algo que se constrói. Por isso que ela é o topo da pirâmide, porque no final o que você gera depois, né, nessa pirâmide da influência é a confiança. Abaixo dela eu tenho a transparência. Né? Do transparência, o que é isso? A transparência é aquilo lá que a Brené Brown fala. É a vulnerabilidade, é a sinceridade. Eu tornar claro para o outro aquilo que eu quero, aquilo que eu espero. Se eu errei, eu comunico que eu errei, eu me desculpo. Então, a transparência ela é extremamente importante quando a gente quer inspirar ou influenciar positivamente o nosso time, os nossos amigos, familiares. Na sequência, eu poderia falar, eu até fiquei na dúvida em qual palavra resumir, porque aqui cabe bastante coisa. Mas eu peguei a empatia porque ela é uma palavra, né, do momento e acho que ela grava bem aqui pra gente, para fim didático. Mas por trás da empatia eu tenho entender o outro, ouvir o outro, sabe o tal lá da escutativa, da escuta empática? De ouvir de forma genuína qual é a realidade do outro, qual é o objetivo do outro, qual é o problema, o desafio do outro. Então, a empatia, gente, ela é o elo que vai conectar, que vai engajar, que vai... Ela vai. Confia nela que vai. Aí eu tenho aqui, depois da empatia, um que tô chamando de empolgação. Eu tirei esse termo do livro lá do John Maxwell, aquele lá que fala da influência para ter poder. É a única parte ali que eu achei que ele falou que me conectava comigo. O que é essa empolgação, essa pirâmide aí da influência? A empolgação nada mais é do que o prazer, a energia ou o bom humor. É aquilo que faz com que você possa contagiar o outro. Porque não tem nada mais chato do que você chegar no escritório ou precisar falar com alguém de outro departamento. Essa pessoa, a pessoa olha para você daquela virada de olho ou fala tipo, o quê? O que você quer? Oi. Eu brinco que a cota de gente chata no mundo já deu. Então, por favor, se você é um chato aqui, já vai convertendo. Se você é aquele que desconta o mau humor no coleguinha, não faça isso. Então, a empolgação, e a empolgação do ponto... Eu podia ter escrito aí prazer, mas acho que prazer podia dar duplo sentido. Mas é nesse sentido de ter bastante energia, ou de receber bem as pessoas que vêm te procurar por uma necessidade, uma demanda. Os dias não estão fáceis para ninguém, é um exercício, né? Aqui também não é você anular suas emoções. Poxa, Nando, você está me falando que mesmo que eu não estiver num dia tão bom, eu tenho que atender bem as pessoas? Tem. Ah, Nando, mas eu não consigo, tá foda, isso aqui é pesado. Então fala para essa pessoa que te procurou que hoje não é um bom momento. E aí vem a comunicação, vem a transparência, dizer, olha, aconteceu isso hoje comigo, eu não tô legal, ou eu não tô bem. Eu posso te ajudar nisso amanhã? Eu posso te procurar amanhã, ou amanhã você me procura? Né? Então, não tem problema. A gente, né, somos seres humanos, não temos sentimentos, emoções, temos dias ruins, temos dias bons. Tem dia que o céu, Mercúrio está retrógrado, então, assim, não ajuda em nada, a comunicação gera ruído, né? Os astrólogos de plantão aí vão entender a piada. E tá tudo bem. Mas o mais importante aqui é tenha energia, tenha prazer em receber a demanda do outro. Se ele te procurou, se ele bateu na sua mesa, ou se você precisou bater na mesa do outro, vai com um sorriso, vai com um bom dia sincero. Se você não está bem, nem procura, deixa para amanhã. Eu brinco que Mercúrio retrógrado é a minha melhor desculpa para procrastinar comunicações mais estratégicas que eu preciso fazer. Né? E aí, gente, a base da pirâmide. Lembra lá no começo da nossa nuvem que a gente pintou aqui juntos?
A gente falou sobre comunicação, comunicação assertiva, a gente falou agora há pouco do Grow, que é um jeito da gente estruturar a nossa comunicação. Então, assim, a base dessa pirâmide de influência é a comunicação. Sem comunicação, nada disso vai existir. Não vai ter empolgação, não vai ter empatia, porque para ter empatia eu preciso, em algum momento, perguntar para o outro o que ele precisa, estar disposto a ouvir o outro. Se não tiver comunicação, não tem transparência, porque que transparência é essa que eu não comunico, não verbalizo, não escrevo? E tudo isso para, no final do dia, gerar confiança nas pessoas que estão com você. Não existe influência de nenhum tipo se não houver confiança. Até aquele influencer digital que você segue, seja das marmitas fitness, seja da meditação, do mindfulness, enfim. O influencer que, se você não confiar no que ele diz, se ele não fizer o que ele fala, você não vai confiar nele ou nela, né? Teve até uma história há pouco tempo de uma influencer vegana, vegetariana, que foi pega, fotografaram ela comendo peixe, né? E aí ela perdeu seguidores, foi um bafafá. Então é isso, não tem, né? No final do dia, o que a gente quer? A nossa base vai ser sempre a comunicação, e aí é uma comunicação objetiva, assertiva, clara e principalmente não violenta, né? Porque chegar comunicando para o outro, você errou, a culpa disso é sua, gente. Isso não é comunicar, né? Vamos combinar que isso é uma agressão verbal. A ideia também não é essa. A comunicação, meus colegas de comunicação que estiverem aqui sabem do que eu estou falando. Se você pensa numa comunicação estruturada corporativa, né? Ou seja, da empresa para os seus clientes, para os seus fornecedores, o porquê nós, pertencente a essa corporação ou organização, não deveríamos nos preocupar com a nossa comunicação interna, ou como que a gente comunica com os nossos colegas, né? Então, essa é aqui, é o resumo. Não tem os 30 princípios do Dalen lá que ele coloca no livro, até porque são muitas coisas, mas se eu puder, né, dar um mínimo de encaminhamento, de direcionamento para quem está perdido, não sabe por onde começar, tá aqui a minha receitinha de bolo. Não são os 3 passos, são 5, né? Então, pense sempre numa boa comunicação, baseado nesses aspectos que eu acabei de comentar. A empolgação, a sua energia, o seu prazer em falar sobre aquilo ou estar com aquelas pessoas vai contagiar, porque da mesma forma que alguém com cara de tempo nublado pode influenciar a equipe inteira, a baia inteira que estiver ali sentado junto a também ficar chateado, o contrário também é verdadeiro. A alegria contagia, o prazer contagia, a empolgação contagia, então exercite isso em você. A empatia, não tem nem o que falar, chover no molhado é o que a gente mais fala ultimamente, mas vale aqui o reforço. A empatia, ela é um exercício, ela precisa ser treinada, praticada diariamente. Do seu cachorro que pode latir durante uma conferência, ao seu filho te pedindo beijo, bala doce antes do almoço, você numa conferência, numa reunião de trabalho, até o seu subordinado, ao seu líder, ao seu colega, enfim. Isso aqui, gente, é para a vida, né? A transparência, a gente já falou sobre ela no começo, então ser genuíno sobre aquilo que a gente precisa. E no final de tudo isso, se a gente fizer bem, a gente vai gerar confiança com quem a gente está ali se relacionando, independente da área, se é profissional, se é familiar, então não tem. E aí, antes de encerrar aqui, eu vou abrir aqui, vou convidar quem se sentir confortável, obviamente, a pode ser o retorno das investigações, pode ser as inspirações que você teve, insights que você teve. Você quer compartilhar um caso real, se saiu bem ou se saiu mal, quer colocar uma dúvida, fiquem à vontade, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, o espaço é de vocês. Um de cada vez, tá, gente? Porque senão aqui dá ruim a transmissão. Alguém? Não? Ninguém quer compartilhar? Ninguém tá à vontade? Não? Falar sobre como foi o exercício, de olhar pontos fortes, pontos fracos. Vai lá, Claudinha abriu o microfone. Ah, Vai abrir lá, a câmera tem que Claudinha. falar.
O Elvis, né, gente? Eu não conheço, não. Eu conheço o Elvis. Eu fechei a câmera para você não ver a minha nova versão. Em tempos remotos. Só o óculos nos ajuda agora. Ah, gente, a idade chega, é isso, tá tudo Não, certo. tempos remotos, né? Somos adultos jovens. Prazer te ouvir, viu, Nando Arruda? Ai, Muita que bom, saudade. fiquei muito feliz de te ver aqui. Eu tô quase me sentindo, a gente tá literalmente na sala da Tanabi. Tanabi é onde eu moro, tá, gente? E aí eu costumava, às vezes, receber os amigos aqui pra gente beber e falar de coisas aleatórias. E aqui tá quase isso, a Claudinha tá aí, ó, a Val abriu a câmera, a Val trabalha comigo na Alelo. Mas e aí, Claudinha, o que que você tem aí para compartilhar com a gente? Conta. Vou contar um pouquinho do... Bom, a gente se conhece, né, Elvis? Mas eu tô há 2 meses lá no Itaú, né? Mudei 18 anos de telefônica, 2 anos aí passando por empresas N. E agora acho que me achei lá no Itaú, ou o Itaú me achou, né? E assim, você falou da pirâmide do Nando, foi algo que eu conversei com o meu PO ontem. O Itaú é um banco, né, de muito tempo, tem uma tradição e ele está passando por essas metodologias novas, né, agilidade, Scrum Master, PO, então isso é bacana. E ontem, conversando com o PO da minha squad, a gente falou muito de transparência. Então, eu percebo como que a gente tem que... a gente que chega novo do mercado, né? Agora eu posso falar assim, me sinto ótima. Quando eu chego, né, gente? Trabalhei 18 anos numa empresa. Agora eu estou numa empresa que teve toda uma tradição, então eu posso chegar e falar, olha, estou chegando do mercado. Então, eu acho que a gente precisa ter um outro tipo de... uma outra postura. A gente não pode se contaminar. Então, ontem eu conversando com o PO da Squad, né? Ele tem 7 anos de banco, e eu falei para ele, ele chama Felipe, eu falei, uma pessoa maravilhosa, assim, tipo Nando Arruda. Achei o outro Nando Arruda na minha vida, para trabalhar comigo. E eu conversei com ele e falei assim, ó, a gente não pode se contaminar. Eu acabei de chegar e eu não posso me contaminar com o ambiente que você já conhece. Então, eu vejo que hoje eu tenho que trabalhar muito a transparência com a equipe. Tem pessoas novas, realmente, de mercado, mas cada um gestor, né, no meu time, mas também tem pessoas de banco de 13 anos. Então, a gente sabe como eles são moldados a criar um indicador, né, mas trabalha para que o indicador fique bonito. Então, a gente vem com uma outra cabeça e é bem complicado, realmente, você ser transparente com pessoas que já estão ali contaminadas com aquele ambiente. Não é culpa de ninguém, né? Nós somos moldados ali dentro, mas a gente tem que tentar se blindar ao máximo, né? Para poder passar ter uma outra postura, mas uma transparência de que aquilo que a gente está trazendo é algo bom para eles, né? Então, vem de muito encontro. Ontem, conversando com o Felipe, lá, que é o da Squad, foi muito engraçado, assim, que casou muita conversa que eu tive com ele ontem, no final do dia, depois de um dia cheio de cronogramas, cheio de planejamento, e ele falou assim, ele falou uma frase assim, Claudinha, mas aqui, a gente está falando de outra Squad, a gente pegou um projeto da outra Squad, trouxe para o nosso time, e aí ele falou assim, é que a gente não pode ser muito transparente no que a gente não vai entregar. Eu falei, não, muito pelo contrário. Agora que eu cheguei, que eu vim do mercado, a gente tem que trazer transparência, né? Porque isso gera confiança no nosso time. Se os outros não estão sendo transparentes, o nosso time precisa ser, porque aqui internamente um vai confiar no outro. Um vem de mercado, o outro é novo, tem um rapaz super novinho, tem um trabalho dentro de inclusão dentro do Itaú, que eles trazem pessoas que não são nem formadas ainda. Ele tem 19 anos. Eu falo para ele assim, você podia ser meu filho, você sabia? Então, são vários tipos, né? Vários tipos de pessoas. Ele é do Rio, ele estava vindo para São Paulo, parou por conta da pandemia. Então, ele fica lá no Rio.
Então, esse negócio remoto, então, assim, são várias culturas, várias, né, várias famílias ali, vamos dizer assim. Então, ontem quero compartilhar isso, porque foi muito engraçado. Você estava falando dessa questão de transparência, e ontem foi o dia de falar de transparência com uma pessoa que está ali no banco há muito tempo, uma pessoa nova, né, bem mais nova do que eu. Eu falei, não, Fê, a gente precisa trazer uma nova roupagem, né, para o banco. E aí, vamos começar aqui. É isso. Muito bom, Claudinha. Obrigada por compartilhar. Eu acho que o caminho é esse, o caminho da luz, já diria, o caminho da força, diria Star Wars, seja um exemplo, né? Então, se a cultura interna, né, já é moldada, porque tem pessoas que já estão lá há muito tempo, e a transparência não é um exercício de todas as squads, de todas as tribos, e aí só traduzindo para quem está aqui e não sabe, gente, a gente está falando de metodologias ágeis de gestão de projetos. Então, no geral, cada time, né, cada grupo de pessoas é responsável por um tema ou uma função, e aí tem alguns papéis lá. Um dos papéis é o PO, é o dono do produto, é ele que dá o direcionamento aí das especificações que devem acontecer e a equipe tem que desenvolver ali dentro. E o PO tem que ser transparente, né? Assim, eu não consigo imaginar um PO que não é transparente, não só sobre as entregas ou sobre o que se passa com ele na célula. Eu tive um exemplo, vou compartilhar o meu, que aconteceu na quinta-feira. Eu estou me dividindo em 2 células na Alelo hoje. A Val tá aí, não vai me deixar mentir. Acho que o Miqueias também estava aí, também não vai me deixar mentir. Então, eu estou dentro de uma célula de APIs e de um sistema de pedidos. É muito difícil ser PO de 2 células, né? E eu vou falhar. Primeiro que não pode, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas não é o ideal, vamos assim dizer. O ideal é que tenha um PO por time e eu tô em 2, então eu vou falhar, vai faltar a história de um lado. Uma hora eu tô num ritual, numa reunião com uma equipe e não tô com a outra. E aí eu sentei com o Scrum Master na quinta, marquei na agenda dele a seguinte agenda. O assunto era Scrum Master salva o PO. Eu falei, cara, me ajuda. Eu faltei em 2 reuniões, porque eu estava na outra reunião, eu preciso voltar a tomar as rédeas e entender. E como que eu ajudo o time? Porque o trabalho do PO para além de backlog, né, para além de escrever histórias, eu brinco que histórias me perseguem, né? Cruzando histórias da célula, tudo tem história. E eu adoro contar uma história também, né? Quem me conhece sabe, adoro uma história. E é isso, Claudinha. Acho que a gente tem que ser transparente. Eu fui na quinta, transparente / vulnerável, virei para o Scrum Master e falei, cara, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, não tenham medo de pedir ajuda, não tenham medo de ser transparente. Então, isso pode gerar uma certa estranheza ao redor, mas a tendência a médio e longo prazo é que as pessoas comecem a olhar ali e se inspirar e virar o exemplo, né? A liderança, por exemplo, na minha humilde opinião, Nando Arruda aqui, que ainda não escreveu o livro, não é estudioso do assunto, mas é a liderança, por exemplo. Obrigado, Claudinha. Acho que a Valéria ia comentar alguma coisa. Quer compartilhar? Vou sim. Primeiro, Nando, parabéns aí pela palestra, muito legal, né? E quando eu vi o tema, eu falei, eu tenho certeza que ele sabe falar desse tema porque eu te conheço no dia a dia, né? O que eu queria falar, compartilhar aí com o time, assim, eu na Lelo trabalho com o Nando, mas eu trabalho com vários times. E tem um dos times lá que a gente está tendo uma dificuldade muito grande, né? E quando eu vi isso aqui, eu falei, pô, eu acho que eu tenho que entrar nessa, influenciar, né? Tem pessoas que estão numa vibe muito negativa, eu vi você falando aí, né, de ser positivo, alegria, eu acho que isso falta às vezes, né? E até eu combinei com uma das colegas lá que eu acho que não é uma pessoa positiva para a gente se unir, né? Então influenciar os outros. Acho que mudando 1, 2 a gente muda todos, né? Eu sou mais velho um pouco que vocês, então eu venho de uma época que o mundo era diferente. Eu sei quem é o ABBA, por exemplo. E eu acho que assim, acho que o mundo melhorou, né, em muitos aspectos, as coisas ruins estão aparecendo, eu acho que é o momento da gente se inspirar e melhorar, influenciar mesmo com coisas boas, né, e sempre aprender, né, eu sou mais velho, mas tenho muito que aprender, então obrigada, viu, querido, parabéns e continue sendo essa pessoa maravilhosa lá com a gente, tá bom? Ah, gente, obrigado, Val, obrigado por compartilhar, obrigado pelo feedback positivo. Vou usar uma das minhas famosas frases, não tenho nem roupa para receber esse elogio, mas agradeço. E aí, gente, tem mais alguém que quer compartilhar? Fique à vontade. Oi, eu quero.
Opa, vamos lá. Só não vou abrir a câmera porque não tá dando. Tá, tudo bem. Sua câmera, suas regras. Vai lá. Ok. Então, primeiro, né, parabenizar pelo conteúdo. Eu fiquei muito na dúvida entre dormir ou assistir. Daí, se eu tivesse visto depois no YouTube, eu ia ficar, tipo, muito chateada por não ter visto online e poder interagir. O que eu quero trazer é assim, existia uma pessoa que eu acompanhava de longe pelas redes sociais e que era, tipo, super inspiração para mim. Ela era uma pessoa do voluntariado, até hoje né? Daí, quando eu resolvi trabalhar com ela, no começo foi bem legal, mas daí depois a minha inspiração continuou sendo inspiração, mas por um outro sentido, de posturas que eu não quero ter. Tipo, de uma pessoa com comunicação super violenta, cobrava resultado, eu ficava em dúvida, tipo, eu tô no voluntariado ou tô numa empresa capitalista? Então, daí, com a sua palestra, eu também já estava refletindo sobre isso, eu percebi que eu também errei, porque na medida dos acontecimentos que essa pessoa exercia uma comunicação violenta, eu fui contaminada por isso. Então, começou umas trocas de farpas, uma jogando na cara da outra, enfim, até que acabou, cada uma foi para um lado e seguiu o seu caminho. Então, daí, essa manhã me trouxe essa reflexão, sabe? De ser transparente, o combinado não sai caro, de botar limites, de não querer abraçar o mundo, aceitar os meus limites e não ficar sobrecarregada. Então, eu estou levando bastante lição de casa e para reflexão. E para falar também de uma parte boa, né? E eu também não gosto de ser negativa, eu quero trazer outro exemplo de uma pessoa que eu estudei, apesar que hoje a gente não tem uma amizade, assim, né, super amizade, mas era uma pessoa que eu gostava de estar junto, porque era uma pessoa super alto astral, super, assim, legal, que conversava, que trazia pontos positivos mesmo com uma lição ruim, mesmo com uma situação ruim, sabe? Então, daí, esse tipo de pessoa me inspira. Por mais que eu não seja tão positiva 100%, eu acho que ninguém mas quando eu penso numa inspiração, eu sempre lembro dessa pessoa que era uma pessoa bem alto astral e que eu gostava de estar sempre perto dela por causa disso. Era isso. Muito legal, Thaís. Obrigado por compartilhar. Tem uma parte da sua fala que eu gosto bastante, que é inspiração do que não fazer, né? Então eu também olho para algumas pessoas às vezes e aí eu fico vou mostrar uma vulnerabilidade minha aqui agora para vocês, eu fico eu tô julgando, será que eu tô julgando essa pessoa? Mas é importante, eu acho, a gente reconhecer inspirações negativas, do tipo olhar para aquela pessoa e dizer o que ela faz é o que eu não quero ou não devo fazer, né? Então, essas inspirações do que não fazer é tão importante também do que sobre o que fazer, porque às vezes o que fazer não está claro ainda, né? É uma jornada aí, é um caminho, um percurso, mas ter claro o que a gente não quer fazer ou repetir um padrão de comportamento de alguém muito próximo da gente já nos ajuda aí para o caminho da força, tá? Legal, Thaís, muito obrigado por compartilhar e por ter escolhido estar aqui comigo hoje não dormindo, porque eu super te entendo, eu sou desses que quer dormir um pouquinho mais no sábado. Obrigado. Mais alguém, Oi, gente? eu Oi! posso falar? Oi. Claro! Ai, adorei a sua palestra, muito boa. Conheço você como Nanda Arruda, né? Foi muito boa. Nossa, um auto-reconhecimento meu. Me ajuda muito por eu ser mãe, não trabalho. Então, assim, nossa, nota 1000, adorei. Nunca tinha assistido nenhuma palestra sua. Nossa, foi muito boa. É a minha primeira. Eu coloquei meus pontos aqui e agora eu tô vendo, né? Eu tô escutando o que vocês estão falando, mas é muito bom. Nossa, demais. Obrigado pela palestra, adorei. Gente, isso. Obrigado. Obrigado por compartilhar, obrigado pelo feedback positivo e provavelmente você não viu nenhuma outra palestra minha, porque essa é a primeira,
né? A gente está aqui inaugurando hoje na Cruzando História. A Bia já está rachando o bico ali no vídeo, mas é a primeira que a gente abriu. Eu fiz um treinamento muito parecido com esse há uns 2 meses, dentro do próprio time mesmo, para 5, 6 pessoas, mas aberto assim é a primeira vez. Estou estreando aqui hoje com vocês. E obrigado por ter vindo, tá? Vou encerrar aqui, gente, para a gente não estourar tanto o horário. Então, eu vou deixar algumas... Nandinho, você é demais, Nandinho! Tem um fã-clube aqui, eu tô escrevendo pro Will, eu falei, pô, mas que é esse fã-clube aqui, né, que tá assistindo, né? Eu sou ciumenta, cara, como assim? Dei esse espaço pro fã-clube aparecer? Ai, gente, até a cunhada, ganhou o depoimento até da cunhada? Pois é, você vê, gente. Olha, ainda bem que eu passei perfume para estar aqui hoje falando com vocês. Gente, mas só para a gente encerrar aqui e caminhar para a gente sair da frente do computador nesse sábado que faz sol em São Paulo, fica aqui a minha sugestão, reflexão para vocês de aqui como que a gente pode inspirar a nossa equipe nesse momento. Se gerar inspiração já era difícil no mundo que a gente não tinha isolamento social, no mundo do home office esses desafios ampliam, né? E aí você vai me perguntar, Nando, mas qual é a dica que você dá? Qual é a sugestão que você dá? Comunicação, gente, comunicação clara. Seja por e-mail, pela mensagem do WhatsApp, pelo Microsoft Teams, não importa qual é a ferramenta. Tenha uma comunicação clara. Isso vai ajudar a inspirar a sua equipe nesse momento de home office, tá bom? Como que a gente pode inspirar o nosso colega nesse momento? Seja o exemplo dele, né? Se você quer que ele mude alguma atitude, né, é legal dar o feedback, pergunta se ele quer um feedback, mas você também pode inspirar ele pelo exemplo. Então, faça aquilo que você acha que ele deveria fazer ou melhorar. Se é o coleguinha do mau humor, vai com ele para um bom humor, né? Então, tenta sempre converter e ser o exemplo disso. E como que a gente inspira nosso líder nesse momento? Né? E aqui, aí, de novo, eu vou bater na minha tecla, né, ser repetitivo, que é comunique-se bem com ele, seja claro, seja transparente com ele, pergunte para ele o que ele espera de você. Se o que ele te pediu, você até reformula o que ele pediu e checa se o que ele pediu é o que você entendeu. Então, comece esse exercício de checar aquilo que é demandado para você. Então, de novo, comunicação. E aí, se você achar todas essas perguntas muito difíceis de começar a colocar aí em prática agora, nesse momento, eu vou te fazer aqui uma mais simples que você pode fazer agora. Então, vai lá na sua rede social favorita, pode ser LinkedIn, Instagram, Facebook, compartilha o que você aprendeu hoje sobre o que é inspirar. Compartilha com seus amigos, seguidores, o que você aprendeu hoje aqui nessa manhã de sábado sobre inspiração, sobre influenciar de forma positiva. Aproveita, marca eu ou a Cruzando Histórias para a gente ver lá o que tem esse feedback também nas redes sociais. Que é legal para a gente saber o que você levou desse encontro, do nosso bate-papo, ou até mesmo da Semana da Carreira, tá? E aí eu encerro me colocando aqui à disposição de vocês. É quase a música do Toy Story, porque amigo, estou aqui, então eu estou aqui para vocês. Se vocês precisarem, é só chamar, né? Tem o meu e-mail aí da Cruzando, eu estou no LinkedIn, o Ivo vai colocar aí no chat. O Ivo também vai compartilhar o material e as referências em PDF aí no chat para que vocês possam baixar. Se ele já compartilhou, eu peço para ele colocar de novo para ninguém perder. E é isso. Bia, tá feito, tá entregue. Palmas, Nandinho! Tem palmas quietinhas aqui, vou colocar palmas quietinhas para você. Muito obrigada, foi bastante prático, né? Acho que prático, objetivo, como sempre, e com uma comunicação super empática. Para quem te conhece, é exatamente assim que você é no dia a dia. É o único cara de TI que eu conheço que é extremamente empático e assertivo na sua comunicação. Então, eu sou sua fã número 1. Número 1, viu, gente? O pessoal que tá aqui no chat, assim, ó, que entenda que o lugar número 1 é meu. Tô brincando, gente. Eu não sou tão ciumenta assim, às vezes. Só com o Nando.
Então, muito obrigada por essa palestra, obrigada ao pessoal que participou. Encerrando aqui a Semana da Carreira com chave de ouro. Gosto mesmo de dar oportunidade, de jogar o pessoal do meu time na fogueira, porque é isso. Se a gente tem... Eu falei isso ontem, né? Se a gente tem uma oportunidade, agarre essa oportunidade. Sempre, sempre, sempre. Né? É assim que eu toco a minha vida. E escrevi aqui no chat, né, sobre os aprendizados, assim, eu falo, ser uma grande inspiração também é super... eu escrevi difícil, mas não é difícil. É uma super responsabilidade, né? Quando as pessoas ficam falando que se inspiram, você, nossa, é muito, sei lá, dá um senso, sei lá, você fica com medo, né, de vacilar com a pessoa. Então, eu me cobro muito, assim, né? Porque muita gente fala que se inspira em mim, na minha jornada, na minha trajetória, e isso me dá... Nossa... É uma sobrecarga, assim, de responsabilidade, porque eu fico assim, cara, olha quanta gente me olhando, né? Quanta gente prestando atenção. Então, é complicado também ser um grande influenciador, né? Uma grande influenciadora, grande assim, né? Gente, quem sou eu na fila do pão, né? Eu me sinto... Quando duas pessoas falam que se inspiram em mim, para mim já é muita coisa. Então, eu falo assim, nossa, porque parece que a gente está sendo percebido o tempo todo, né? Então... A gente não quer decepcionar ninguém. Eu não gosto de decepcionar. Quando eu decepciono é bastante ruim, mas acontece a rodo, né? A rodo. E eu aprendi também que tudo bem, que a gente não vai estar agradando todo mundo sempre. Então, é acolher isso também, né? Mas tem pessoas que a gente ama, que a gente quer, sim, ser sempre uma boa inspiração para essa pessoa. Então, gente, muito obrigada. Obrigada aos voluntários que estiveram aqui, que estão aqui assistindo, que participaram, né, de várias sessões ao longo dessa semana. Obrigada por toda a colaboração. A todo o time da Cruzando Histórias que fez a Semana da Carreira acontecer, com a água batendo na bunda, né, porque a gente organizou tudo isso em praticamente 15 dias para entregar, e a entrega foi perfeita, perfeita, foi muito bom, foi muito maior do que a gente imaginava. Então, muito obrigada a cada um de vocês do time da Cruzando Histórias, que acreditam na Cruzando Histórias, que acreditam em mim, que estão aqui compartilhando e fazendo junto comigo. Obrigada a todos que assistiram. Beijo para vocês. Bom final de semana. Contem com a Cruzando Histórias. A gente vai estar sempre aqui trabalhando para vocês, mas estamos aqui também para ouvir, para, né, receber sugestões, receber críticas, para a gente estar sempre melhorando para ajudá-los aí na jornada de vocês, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Lígia, Nando, Lana, Paulinha. Tô falando os nomes do pessoal do meu time. Ivo, maravilhoso. Você arrebentou. Simplesmente arrebentou. Obrigada, Tanabi, por ter... Foi o QG da Semana da Carreira essa semana. Estamos com 3 telas aqui. É quase um sistema televisivo de transmissão da Semana da Carreira. São 2 telas na mesa, uma com o Ivo e outra na sala. Por isso que às vezes eu olho pra cima para ver vocês. Obrigada, meu casal maravilhoso, perfeitos. Amo muito. Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, não, deixa o depoimento pro Nando, pelo amor de Deus. Faça uma pesquisa. Deixa o depoimento pro Nando. Me avaliem. É a chance. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, valeu.